Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, mais uma análise tática, conteúdo exclusivo aqui do Canto. Já peço o seu like, se você puder, toca no gostei, é de graça, e se inscreva aqui também no Canto. Lembrando que as análises são para aprofundar um pouco mais o debate e entender o que de fato aconteceu no jogo. Na hora do jogo é difícil de entender, mas depois tem todo um trabalho frio que Paulo faz para que a gente entenda de fato o que aconteceu na partida, pontos positivos e pontos negativos, né, meu irmão? Se você tá assistindo, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Léo. Bom dia, boa tarde, caros torcedores rubro-negros. Como eu torço muito bem, estamos aqui mais uma vez para analisar tudo o que aconteceu em Vitória 0, Mirassol 0. Qual foi a ideia do Vitória para atacar, para defender? Qual foi a ideia para atacar do Mirassol, para defender? Onde tivemos dificuldades? Enfim, tudo explicado para vocês aqui nesse vídeo. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da Volt, vai rolar sorteio de camisa em breve aqui para membro com mais de um ano. Acesse a loja sonego.com.br e aproveite alguma das várias camisas lindas da Volt, tá? Além disso, o caminhão de Shopping Brahma Express continua com promoção para quem é sócio. No dia do jogo, no pré e no pós-jogo, você tem 20% de desconto no shopping, só por mostrar que é inscrito, na verdade. Eu falei sócio, mas eu errei. É só para inscrito do Canto, tá? Lembrando também que você pode pedir o seu shopping em casa, shopbramaexpress.com.br, e tá rolando sorteio lá no Instagram, @Canto Rubro Negro da Fox Pneus, sorteando alinhamento, então participe lá no Instagram também. São 14 prêmios de excelência na Bonocô, sentido comércio, lá do oposto da Le Biscuit. Bom, vamos lá, agora que eu já dei os recados, Paulo, vamos primeiro para a organização defensiva do Vitória. Vou colocar a tela cheia aqui e vamos nessa, 1, 2, 3 e play. Perfeito, Léo. Aqui a gente vai ver qual foi, né, a postura e principalmente algumas dinâmicas do Vitória no momento defensivo. Aqui, para a gente entender também como o Vitória estava se organizando defensivamente, vamos entender também como o Mirassol construía o jogo. Como vocês estão vendo aqui, se vocês acompanharam o pré-jogo, vocês viram que a gente trouxe que o Mirassol saía numa saída em 4+1. Né? E com isso, como é que o Vitória se postava defensivamente? O Vitória fazia ali 2 linhas com 4 jogadores, como, né, de costume no futebol que a gente vê, só que na última linha, Mateuzinho sempre voltava mais para fechar o passe em Yuri, no caso, né, esse único volante que ficava à frente da linha de zaga do Mirassol. Por que Mateuzinho teve essa dinâmica, né, de fechar em Yuri? Para que o Yuri não viesse ser esse conector entre a primeira linha e a linha de ataque. Para que o Yuri não pudesse ser jogador, queria pegar essa bola e fazer essa transição por dentro e, consequentemente, fazer com que a bola saia do campo do Mirassol e entre no campo do Vitória. Então essa foi uma dinâmica que Léo Condé buscou utilizar para esse jogo, como vocês estão vendo agora. Perceba que é bem nítido, bem claro, essa perseguição individual. Onde Yuri ia, Mateuzinho balançava e ia atrás de Yuri para fechar essa linha de passe, para fechar esse espaço ali no corredor lateral, né, e impedir com que o Mirassol conseguisse ter essa construção por dentro. Agora aqui a gente vai ver novamente, né, o Mirassol trabalhando ali a posse de bola. A gente vai ver agora o Mirassol na organização ofensiva deles, que se vocês também acompanharam o pré-jogo, vocês viram que eles atacavam no 4-3-3 com V no meio de campo, tendo variações em alguns momentos, com mais jogadores posicionando ali esse meio de campo, mas basicamente o Mirassol atacava dessa forma, no 4-3-3, com o Negueba, o Chico abertos na primeira linha de ataque e o centroavante por dentro, mas Chico e Negueba flutuando em alguns momentos, né, nesse corredor central. Aqui novamente a mesma dinâmica, o 4-4 desenhando até um 4-4-1-1, né, o que o Vitória até utilizou em alguns momentos com o Dado Cavalcante ano passado. Jadson fazia esse papel de perseguir o volante, né, mas a verdade é que eram essas 2 linhas de 4, Mateuzinho e Yuri, e Léo Gamalho um pouco mais à frente. Aqui a gente está vendo, né, essas pressões que aconteceu no corredor lateral. Acho até bom falar, eu vi que Léo trouxe um debate importante, né, lá no espaço que a gente fez no Twitter, de que o Vitória não pressionou, o Vitória não buscou atacar. Não, o Vitória tentou pressionar o Mirassol, tanto no primeiro como no segundo tempo. O Vitória subiu as linhas, o Vitória buscou ali encaixar no corredor lateral, fazendo essa marcação, como a gente está vendo agora, novamente o 4-4, o Mateuzinho no Yuri e Léo Gamalho à frente. A gente viu isso acontecendo, né? O Vitória buscando subir essas linhas de pressão, só que em alguns momentos não funcionou. Agora a gente está vendo, né, o 4-4-2, né, com predominância, né, individual, mas, né, esse jogo tem no balanço de linhas, como a gente fala aqui também, nunca existe 100% de uma ideia. Basicamente nunca a gente vai ver um time 100% zonal ou 100% individual. Né? Assim acontece no Vitória desde a temporada. O Vitória é predominantemente individual, mas às vezes tem também referências zonais. Esse balanço da linha, além, né, de ser também características da marcação por zona, também tem características de marcação individual que o Vitória tentou fazer, principalmente pelos corredores laterais. E o Vitória pressionava. O Vitória chegava no portador, como a gente vai ver agora.
olha como todo mundo vai ali encaixando, tirando a linha de passe do Mirassol. Léo Gamalho solta no zagueiro, Castilho solta no lateral, Matheusinho fecha em Yuri, Felipe Vieira já tá fechado ali, né, em Gabriel, vai na já salta o Negueba também. Então a gente pode ver que o Vitória pressionou o adversário. Só que, como o Léo trouxe muito bem no espaço, eu concordo 100%, há uma diferença muito grande em você não fazer uma ideia e você fazer e não funcionar. Né? Porque quando você não faz uma ideia, significa que não foi a proposta, ponto. Quando você faz não dar certo, significa que foi a sua ideia, só que simplesmente não estava numa noite tão boa. Eu gosto muito dessas análises, sabe disso, porque eu vi muito torcedor do Vitória falando que o Vitória, quando jogava nesse 4-3-3 com o V no meio de campo, perdia o meio de campo. Mas o Mirassol atacou no 4-3-3 com o V no meio de campo e o torcedor falou que o Vitória tava perdendo o meio de campo. Então, é engraçado a gente desconstruir algumas coisas. Ué, o 4-3-3 não perdia o meio de campo, mas você que falou isso viu que o Mirassol realmente teve uma superioridade numérica no meio de campo, também pelo jogo de muita aproximação. A gente falou aqui no off, me lembrou muito o Criciúma, aproximando muito no meio de campo, com muito volume no meio de campo. Não tinha tanto volume no último terço, porque tinha muito jogador de fato na intermediária, mas me lembrou muito o Criciúma, Paulo. Aqui a gente tem as dinâmicas ofensivas do Mirassol, porque a gente não pode ignorar o adversário. Eu sempre falo isso no Space. A gente sempre tende, isso é a cultura do futebol brasileiro, não é só a torcida do Vitória. A gente sempre tende a esquecer que tem um adversário do outro lado, que tem mecânicas do outro lado, que joga junto há mais tempo, é bom que se diga, que joga junto há mais tempo, que tem um trabalho de mais encaixe, vamos assim dizer. E que, pra mim, merecia uma posição muito melhor na tabela, Paulo. Concordo. Pra mim também, a bola que o Mirassol jogou nesse jogo, né, é uma bola que realmente precisa, né, precisamos ter atenção nesse time. Se talvez tivesse aqui jogadores individuais melhores, poderia estar melhor colocado na tabela, porque coletivamente é uma equipe muito bem treinada. Como, por exemplo, agora, para a gente especificar mais ainda o que a gente estava falando sobre o Vitória realmente ter subido a marcação, ter subido pressão no campo adversário. São 7 jogadores, eu até fiz questão de enumerar cada um deles, são 7 jogadores do Vitória no campo adversário pressionando o Mirassol. E a gente vai ver como é que o Mirassol conseguia sair. Primeiro, como eu trouxe aí, que a gente estava com essa 9, jogo de aproximação. Olha como os jogadores se aproximam ali, fazem uma tabela curta e sempre jogadores baixando ali para o corredor central para gerar esse apoio. E é interessante a gente ver aqui na imagem o seguinte, é o que eu falei também. O Mirassol tem 3, 6, 7 jogadores do campo para trás. Na verdade, deve ter mais, né? Não deve estar aparecendo. Tem 3, 6, 7, exatamente, que a gente pode ver aqui. E apenas 2 depois do meio de campo, porque eles geravam essa superioridade, mas depois eles tinham dificuldade, de fato, no último terço. Porém, como o time é bem treinado, esses atletas que estavam do meio para trás conseguiam chegar e conseguiam também igualar numericamente, muito por mérito do trabalho coletivo, mas pode seguir. Exatamente, e é um time veloz também. A gente via que tinha momentos que quando eles rodavam essa bola, rapidamente tinha 7 no campo de defesa, depois já tinha 5, 6 no campo de ataque, né, com a facilidade até grande em alguns momentos, como agora, já tem 8 jogadores do Mirassol ali pro pé impressiona, depois de um cruzamento na área. Então foi essa estrutura que o Mirassol buscou fazer, como agora também, Matheusinho perseguindo Yuri ali por dentro, e aí vem entre linhas, baixando em alguns momentos o Gabriel, o Danielzinho por ali, e outros momentos o Chico também fechando ali, como agora nesse lance que a gente vai ver. Olha quantos jogadores estão no entre linhas, ou melhor, por dentro no corredor central do Mirassol. Chico, Gabriel e Negueba, os dois pontas fechando ali por dentro para gerar esse apoio, já que Yuri estava sempre ali com a marcação individual do Matheusinho, então eles baixavam esses jogadores ali para o corredor central para achar um homem livre com situação de bola descoberta, como a gente está vendo agora, porque a situação de bola descoberta é mais fácil para a equipe conseguir trabalhar e criar jogada. E agora a gente vê, né, que são 5 jogadores do Mirassol contra 4 do Vitória. E aí depois o Mirassol erra e o Vitória consegue se recompor. Mas o Mirassol conseguia sair dessa pressão. Repito, não significa que o Vitória não buscou ter essa ideia, que todo torcedor gosta de ver o Vitória abafando, pressionando o adversário, abafa, sobe a marcação. O Vitória fez isso, só que encontrou um adversário muito qualificado para conseguir utilizar essa saída de bola. E a gente via, novamente, gerando essa superioridade no meio de campo, gerando esses apoios ali no corredor central, sempre buscando verticalizar o jogo, sempre buscando ali os homens livres, tanto no corredor central como ali no entre linhas, à frente da linha de zaga do Vitória. E o Mirassol, com essas trocas de passes, com esse jogo de aproximação, conseguir em muitos momentos furar essa pressão do Vitória e quebrar um pouco esse ímpeto da marcação por encaixe, como agora a gente vai ver, que a bola vem para o goleiro, vai voltar para o corredor lateral, o Vitória desce para aquele setor do campo para pressionar a bola, e aí 4 jogadores aproximando, o portador da bola tinha aqui 3 opções de passe, e aí com aproximações curtas, tabelas, movimentações rápidas que o Mirassol fazia, principalmente nos corredores laterais, eles encontram o homem livre, quebram a marcação do Vitória, quebram a pressão e rapidamente tem jogador livre para poder criar esse jogo, né, variar o corredor e sempre buscando
homens livres para poder ajudar nessa construção. Aqui a gente vai ver novamente o Vitória tentando pressionar, né, o Mirassol, seja em bloco alto, como a gente vê nos lances, seja ali nos corredores laterais, em bloco médio, bloco baixo, mas buscando fechar a linha de espaços também, anular os espaços do Mirassol. O Mirassol com dinâmica do terceiro homem, Mirassol com triangulações, com aproximações, conseguia criar ali situações de gol, como a gente está vendo agora, que eles chegam ali na área, são 4 jogadores do Mirassol chegando agora na área, uma situação que poderia ter sido um gol do Mirassol. Então, por isso que eu repito a minha ideia que eu trouxe antes, né, da análise de hoje, no pós-jogo, no caso, que ao que se propôs fazer, para mim o Mirassol superou a Vitória dentro de campo. Para mim também, o Mirassol foi superior, e isso ficou bem claro. Aqui a gente tem a organização ofensiva e as dificuldades do Vitória. Se você assistiu até aqui, lembrando que eu peço para você tocar no gostei. Quando acabar este vídeo aqui, eu peço para você tocar no gostei também na transmissão de CRB e Vitória. Nós estaremos direto do Rei Pelé em Maceió. Vamos agora para a organização ofensiva e as dificuldades do Vitória, Paulo. Perfeito, aqui a gente vai ver, né, como foi que o Vitória buscou, né, atacar, né, nesse jogo, embora teve muitas mudanças, mas para começar, dá um pause aqui só para a gente entender como foi que o Mirassol marcava também, né? Eu queria até que era para eu ter gravado a cara de Léo quando eu falei no pré-jogo que o Mirassol marcava no 4-1-3-2, porque de fato não é uma estrutura assim defensiva tão conhecida assim. Foi muito engraçado a cadeira 4-1-3-2 assim. E realmente a gente viu no jogo que o Mirassol marca dessa forma, com essa estrutura, com a linha de zaga, mesmo um 4+1 da saída de bola, só que aí 3 jogadores por dentro e 2 à frente pressionando. E aqui a gente vê o Vitória no 4-2-4, né? Aquele 4-2-4 que a gente já viu nesse campeonato, em vários momentos, contra o Londrina, se eu não me engano, contra o Ituano, a gente jogou assim também no Barradão, enfim, o Vitória com a estrutura com 4-2-4, em alguns momentos variava, e aí eu não sei o porquê variava, se Mateuzinho entendia que ele tinha que baixar um pouco mais para gerar apoio, se era pedido do treinador, essa parte não tem como a gente, né, definir se foi pedido de Condé ou se foi, né, coisa, né, do momento do jogador na partida, mas a gente pode ver que na premissa dos lances esse 4-2-4 se desenhava muito, com a saída, né, com os zagueiros laterais de uma forma comum, como a gente vê, o volante Dudu e Trindade no meio e na frente, abertos, Zé Hugo de um lado, Castilho do outro, Mateuzinho encostando em Gamalho por dentro. Novamente aqui o Mirassol marcando 4-1-3-2 em bloco alto, e aqui, como eu disse, as variações que a gente viu, Mateuzinho muito ou menos desgarrando dessa primeira linha de ataque do Vitória para gerar apoio nesse meio de campo, e o Mirassol tendo também essa postura de marcar pressão, como a gente viu no 4-1-3-2 deles, e novamente aqui pressionando, e sempre a gente via isso que aconteceu nesses vídeos que a gente passou aqui. O Vitória tentando a bola longa, o Vitória sendo obrigado a fazer o jogo mais longo, porque não conseguia ter essa conexão devido à boa marcação do Mirassol. Novamente, Mateuzinho descolando um pouco dessa primeira linha de ataque, descolando um pouco ali do Léo Gamalho para gerar esse apoio por dentro também, ali junto aos volantes, e aí tinha algumas movimentações que desenhavam em alguns momentos no 4-3-3, por conta dessa movimentação do Mateuzinho. Mas entendendo que a premissa inicial, aparentemente, foi o 4-2-4. Aí, novamente, o Mirassol fechando as linhas de passe, conseguindo ali encurtar a distância ao portador da bola, e o Vitória tentando a bola longa e sempre perdia essa bola longa. Ou se ganhasse a primeira, perdia a segunda, o Mirassol conseguia novamente recuperar a posse de bola. Então, para mim, é um jogo que no primeiro tempo, né, a gente vai ver que o Vitória teve escape, sim, todos pelo lado esquerdo, né? Foram raríssimos momentos que o Vitória chegou para a direita com o Zé Hugo. Castilho foi bastante acionado no primeiro tempo, né? Mas o Vitória ainda assim pecou muito, né? Ficando engessado nessa marcação, com pouca aproximação em alguns momentos, e sendo obrigado a explorar a bola longa e passe longo a todo momento, não estava surtindo efeito. Pois é, aqui a gente tem alguns exemplos dos escapes do Vitória pelo lado esquerdo, né? Que foi basicamente o que aconteceu no primeiro tempo. Perfeito, aqui a gente vai ver que teve algumas chegadas do Vitória pelo lado esquerdo do campo, quando o Vitória conseguia acelerar essa jogada, e quando o Vitória quebrava essa marcação, pressão do Mirassol, quando o Vitória conseguia ali, através de aproximação, de passes rápidos, de movimentações, quebrar a marcação do Mirassol, a jogada basicamente era sempre a mesma, acionar os pontos no corredor laterais. Sobretudo, o Yuri Castilho na esquerda. Começa a jogada que ele arrasta, traz a bola e chega à linha de fundo. Tem outro lance também que Dudu toca nele, ele chega, faz um passe, Mateuzinho estica muito, a bola sai na linha lateral. Tem outra bola que ele chega, ele breca, faz o cruzamento. E outra ele chega também na linha de fundo, né, vai para um contra um, sofre a falta. Esse lance aqui também, Dudu pega a bola pelo corredor central, quebra a marcação através, né, do giro dele, e aí acelera a bola ali em Castilho, a bola acaba sendo um pouco esticada. Então, no primeiro tempo, o Vitória até buscou chegar ao último terço, mas teve uma predominância muito grande no lado esquerdo do campo e finalizou muito pouco. Embora tivesse ali lampejo em alguns momentos com volume na esquerda, que para mim não é o ideal, ainda finalizou muito pouco.
tinha que ter criado mais chances claras de gol. Concordo e também concordo que o Mirassol foi melhor do que a gente. Aqui a gente tem a postura defensiva e as saídas do Mirassol no segundo tempo. Vamos lá, tela cheia. Perfeito, aqui já vê novamente o que a gente vinha falando. O Vitória buscou sim pressionar o Mirassol. Novamente aqui, 7 jogadores pressionando, né, o Mirassol no campo adversário. Diferentemente deles, quando acontecia isso, os passes longos, passes de ruptura, os passes verticais deles tinham efeito. Como agora, em pouquíssimos passes, o Mirassol já está dentro da nossa área. Né, foi pressionado, foi na bola longa por entre linhas, achou o homem livre, passes rápidos, aproximações curtas, o Mirassol rondando a nossa área e criando, né, uma possível chance de gol. Então, para mim, foi algo que o Vitória pecou nesse jogo, nessas ações. Novamente aqui a gente vai ver, né, o Mirassol baixando também no segundo tempo um pouco mais esse volante para ajudar o Yuri nessa saída de bola, e a gente vai ver que o Vitória tenta ali encurtar os espaços, tenta ali fechar um pouco, nesse momento até variando um pouco por 4-1, 4-1, mas por dinâmica e movimentação do jogo mesmo, e aí o Mirassol buscando jogadores. Perceba que todo jogador que toca na bola do Mirassol, ele toca e passa, ele toca e se movimenta, ele toca e abre espaço para o companheiro, é um time muito móvel, e aqui através dessa movimentação deles, novamente, achando o Zé Roberto entre linhas, conseguem fazer o drible e vai enganado e uma finalização de fora da área, algo que a gente também trouxe no pré-jogo, que acontece muito do Mirassol. Eles buscaram e se isolaram muitas bolas, mas também finalizaram fora da área. O que eu senti falta do Vitória nesse jogo também, já que não estava chegando tanto com a bola de pé em pé, buscava também essas finalizações aqui. Mais erros do Vitória na saída de bola, erros de passe na saída de bola. A gente vai ver o Mirassol novamente com aproximações, troca de passes rápidas, bem objetivas, novamente gerando a finalização, a meta do goleiro Arcanjo. Aqui, mais uma vez, a gente vê que o Vitória subiu pressão, o Vitória buscou encurtar os espaços, o Vitória saltou pressão nos dois tempos, gente. O Vitória realmente buscou, né, pressionar o Mirassol, só que, como eu trouxe muito bem, a gente pegou a equipe que também estuda a gente enfrentou a equipe que era qualificada, que ao que se propôs fazer, conseguiu. Como a gente está vendo agora, novamente, o Mirassol chegando no último terço, com uma facilidade que a gente não conseguia ter. Mirassol chegava ao último terço com a facilidade que o Vitória, durante o primeiro e segundo tempo, teve muita dificuldade de chegar. Pois é, a gente não pode ignorar o adversário, né? Inclusive nessa análise a gente tá vendo muito também do Mirassol, porque nesse jogo é importante que a gente veja o que aconteceu, o que o Mirassol fez, o que o Mirassol pensou e como o Mirassol executou, para que a gente sempre desconstrua, né, algumas percepções que existem na hora do jogo, o que é normal. Na hora do jogo é difícil a gente entender tudo o que tá acontecendo, mas aqui, para quem se propõe a ouvir, é basicamente o nosso objetivo, né, Paulo? É que a gente tem a oscilação da construção do Vitória no segundo tempo. Perfeito. Por que eu coloquei esse título de oscilação? Porque quem assistiu os primeiros 15 minutos teve a sensação, poxa, o Vitória voltou outro, o Vitória vai ganhar o jogo. Os primeiros 15 minutos do Vitória no segundo tempo, conseguiam conectar contra-ataque, conseguiam ter arrasto em velocidade, conseguiam ali com poucos passos verticalizar o jogo e chegar próximo à área, né, do Mirassol e também criar chance. Foi assim que o Zé Lobo chutou uma bola na direita pro gol, foi assim que teve cruzamento, né, também para a área, que por muito pouco a gente não abre o marcador. Só que, como o título trouxe, foi uma oscilação muito grande. Então não conseguiu manter essa constância durante todo o segundo tempo. Teve esses 15 primeiros minutos muito bons, chegando muito, depois caiu muito a produção ofensiva e voltou novamente a criar, caiu de novo e no final foi pro abafa. Como a gente tá vendo agora esse lance, já é com o Oswaldo em campo, já é com o Castilho de centroavante. Então o Vitória teve realmente situações onde conseguia pressionar, conseguia verticalizar, conseguia contra-atacar, mas acabou oscilando, né, muito também por conta do Mirassol, que quando viu que o Vitória estava com um volume muito bom, conseguiu botar a bola no chão, conseguiu encaixar mais a marcação e começou a sofrer menos. Mas o Vitória realmente teve lampejos, teve situações onde poderia também ter feito o gol no segundo tempo. Teve a bola na trave de Zeca ali no abafa, teve esse cruzamento de Oswaldo, que se passa ali, tu não iria cabecear, teve a finalização de Zé Hugo pela direita, que a bola passou perto do gol, né? Mas ainda assim, acho ser um jogo do Vitória pobre ofensivamente. Quem está vendo a ideia, né, permanecendo, né, esse 4-2-4, né, do Vitória, com algumas variações e movimentações, obviamente, né, mas aqui já está vendo o Vitória com dificuldade de criar, o Vitória com dificuldade de sair com tanta, né, com tanta predominância assim. O Vitória tentava iniciar esse ataque e tentava iniciar esse contra-ataque em alguns momentos do segundo tempo e acabava errando o passe, acabava desperdiçando como agora, né, o Vitória praticamente todo postado no campo de ataque, Dudu erra um passe, cede o contra-ataque, assim como o Zeca também errou, e o Mirassol com muito pouco, não abre o marcador. Teve a bola que bateu, né, na cara de Mateuzinho, que tirou, teve um carrinho providencial de Wagner Leonardo, que se ele não tira, o jogador tinha dois chegando atrás para finalizar e provavelmente seria o gol. E aqui o Vitória errou o passe, recuperou lá atrás, vem novamente, o jogador livre ali no entre linhas para Zeca fazer o passe, forçou a bola longa, que a gente não estava ganhando o jogo inteiro,
Mirassol recupera a posse de bola novamente. Então, para mim, foi um ponto no segundo tempo que também pesou muito para o Vitória não ter conseguido abrir o marcador, embora tivesse tido aquela finalização na trave. Novamente, o Mirassol no 4-1-3-2. Então, o que pesou foi essa oscilação. O Vitória não conseguiu ter uma constância muito grande de minutos de produções ofensivas com efetividade. Né, começou muito bem, começou chegando em contra-ataque, com Arrasca, com Elton Nem, com Arrasca, com o Zé Hugo, né, com passes rápidos de Dudu ali no meio de campo, mas depois caiu e começou a errar muito passe. E lembrando, galera, que a gente tem análise individual já postada no Instagram de Dudu e Wagner Leonardo, na minha humilde opinião, e na de Paulo também, os dois melhores em campo, né? Espero que a análise tenha feito vocês entenderem de fato o que aconteceu no jogo, os pontos positivos, os pontos negativos, as dificuldades do Vitória. E vamos nessa. Agora deve estar aparecendo para você aí o vídeo da transmissão de CRB e Vitória. Se você puder, toca no like e fala. Vim pela análise. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, tamo junto. Ótima análise. É isso, galera. Tamo junto. Só deixando aqui um último recadinho. Vamos estar diretamente lá, né, de Maceió, fazendo CRB. E no pré-jogo, fiquem com a gente que a gente vai ter como joga o CRB, os principais jogadores deles, né, quais são as curiosidades do time no campeonato, os números do CRB no campeonato, como vem a sequência. Então, vocês vão ter, assim como no Mirassol, um spoiler antes do jogo de como joga o nosso adversário. Então, você que gosta de acompanhar a jornada, fica lá no pré-jogo com a gente que você vai ver muito sobre o adversário. Tamo junto, galera. Valeu. É isso, galera. Estaremos direto do Rei Pelé para buscar esses 3 pontos. Tamo junto. Se você não puder... Melhor, se você não deixou o like ainda, deixe. Valeu!